Amigas, amigos, olá! Terminou essa semana a 15ª Cúpula BRICS. Dois temas muito importantes foram trabalhados nessa cúpula e merecem dois videozinhos para o dia de hoje. Neste vídeo nós vamos trabalhar a expansão dos BRICS, a segunda expansão que agregou agora 6 novos membros. Para nós entendermos a importância dessa reunião e da expansão dos BRICS, temos que voltar um pouquinho no tempo e pensar na formação do clube de países. Lá no início dos anos 2000, no comecinho dos anos 2000, um obscuro desconhecido economista do banco Goldman Sachs criou o acrônimo BRIC, porque em um relatório que ele fez para o banco Goldman Sachs, ele falaria recorrentemente dos países Brasil, Rússia, Índia e China. E daí ele transformou esses países em um acrônimo. O que mais ele fez na criação dos BRICS? Absolutamente nada. Ele é o pai do acrônimo. Porque o BRICS, como a gente conhece hoje, é uma criação de fato de Sergei Lavrov e Celso Amorim, ministros das Relações Exteriores da Rússia e do Brasil nos anos 2000. Esses dois ministros das Relações Exteriores, em meados dos anos 2000, fizeram encontros em separado, almoços de negócios, durante os trabalhos da Assembleia Geral das Nações Unidas, da ONU em Nova York, e acordaram para o ano de 2009, no finalzinho, portanto, dos anos 2000, uma reunião não em Nova York, na ONU, mas uma reunião na Rússia, na cidade de Ekaterimburgo, onde não apenas o Brasil estava presente junto com o anfitrião Rússia, como também a Índia e a China, oficializando a criação do BRIC. No ano seguinte, em 2010, houve o convite para a entrada da África do Sul, e o que a gente usava como plural até então, BRICS, né, o S virou um S de um país, a República da África do Sul, e o grupo passou a ter então 5 países. Há os críticos dos BRICS que dizem que BRICS não entendem o que BRICS é, porque não é um bloco comercial como a União Europeia, como o Mercosul, não é um bloco geopolítico militar como a OTAN. Então, dizem alguns críticos, o que é BRICS? BRICS não é coisa alguma, não serve para nada. Deus do céu, né? Agora vamos pensar, G20 financeiro, G7, é um bloco geopolítico militar? São blocos geopolíticos militares? Né? Seriam blocos comerciais? Tem uma presidência, um organograma de funcionamento? Não, não tem. Né? G20, G7 são clubes de países. São países que acham que têm afinidades, que têm interesses comuns e fazem reuniões periódicas para tentar criar agendas, tanto domésticas do próprio país, como de ação internacional, para reforçar as suas posições no cenário mundial. Quando o BRICS foi criado, lá em 2009, quando o BRICS teve a sua primeira expansão, ele se traduziria como um clube de países, como o G7, por exemplo. Mas, mais do que isto, em meados dos anos 2000, na verdade, na reunião de Fortaleza aqui no Brasil, em 2014, houve a proposta de criação do que já foi efetivado, o novo Banco de Desenvolvimento, uma espécie de pequeno banco mundial, pequeno grande banco mundial dos países BRICS. Trata-se de um banco que teve no seu lançamento fundos totais de 100 bilhões de dólares formados pelos países membros e para investimentos infraestruturais sociais nestes países. Na verdade, o novo Banco de Desenvolvimento não apenas mostra que BRICS tem uma institucionalização econômica, como dentro do novo Banco de Desenvolvimento, nós já passamos a ter expansão dos BRICS, expansão com o ingresso de Bangladesh, de Egito e de Emirados Árabes Unidos, que já são há alguns anos membros do novo Banco de Desenvolvimento, não sendo até agora, até esta reunião de 2023, membros plenos dos BRICS. Né? BRICS então passa por uma primeira expansão em 2010 com a entrada da República Sul-Africana e agora em 2023 com a sua maior expansão até agora, entrando então 6 novos países. Né? Foram convidados, e quando eu digo convidados, esses países manifestaram interesse, o interesse que foi aceito nesta reunião. Né? Foram convidados Egito, Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Argentina. Então nós temos uma quantidade muito maior de países, que também é um fator muito relevante de interesse de todos os países membros. Vejam vocês, quais são as relações mais fortes que o Brasil tem com o leste da África, com o sul da Ásia?
né? Será que o Brasil tem contatos diplomáticos, comerciais muito intensos com Bangladesh, com Mianmar, né? Não, não tem. E a Índia? Será que ela tem forte relação com países da América do Sul, como o Equador, como o Paraguai, né? como Chile? Não, também não tem. Opa, podem, esses dois países podem ter estas relações através dos BRICS, porque a Índia é um país do sul da Ásia, onde nós encontramos Mianmar, onde nós encontramos Bangladesh. Né? O Brasil é um país da América do Sul, onde nós encontramos Paraguai, onde nós encontramos Chile, e, portanto, a Índia tem um acesso diplomático, comercial, financeiro facilitado à América do Sul através de BRICS, assim como o Brasil ao sul da Ásia e a toda essa extensão, continente americano, continente africano, continente asiático, onde nós encontramos países BRICS na atualidade e dentro da atual expansão, onde a gente já tem uma primeira camada de importância dessa expansão, aumentar a área, a influência geográfica, territorial dos BRICS. Mas nós temos mais do que meramente a expansão territorial. Esses novos membros, eles são muito fortes em alguns setores, em alguns aspectos das relações internacionais. Por exemplo, a questão do petróleo. BRICS já se caracterizavam como um clube de países muito importante, né, no que diz respeito à questão energética mundial, dada a presença da Rússia, que é a maior detentora de reservas conhecidas de gás natural. Mas na expansão do clube aparecem Emirados Árabes Unidos, Irã e Arábia Saudita. São três países membros da OPEP. Agora vejam, não apenas são três países da OPEP, como nós sabemos das chamadas reuniões da OPEP+. Quem é a OPEP+? São os países da OPEP mais a Rússia. Então vejam como o clube BRICS ganha força no que diz respeito à questão energética mundial, petróleo, através dessa expansão com a entrada de Emirados Árabes Unidos, Irã e Arábia Saudita. Mais ainda, quais países estavam no BRICS e são países de forte presença de população muçulmana? Agora, BRICS tem uma forte presença no mundo islâmico, com o Egito, com Emirados Árabes Unidos, com o Irã e com a Arábia Saudita. Lembrando que o mundo muçulmano, o mundo islâmico, ele tem relações de relativa tensão com o mundo ocidental, em especial com os Estados Unidos, sendo muito importante geopoliticamente no cenário mundial. BRICS tem um acesso facilitado a esse dito mundo islâmico agora, através da agregação desses novos países. Agora, por que da agregação destes países especificamente, esses 6 países que eu tinha listado anteriormente? Eu vou colocar de uma maneira simplificada a ideia de na conta de. É muito falada essa expressão, por exemplo, na questão ministerial aqui no Brasil. Tal ministro está na conta de tal partido, tal ministro está na conta do Lula. Então vamos ver na expansão se esses países que entraram estão na conta de quais países. Interesse russo, entrada do Irã. A Rússia tem forte relação estratégica, trânsito de tecnologia, atividade comercial com o Irã e, portanto, é interesse da Rússia o ingresso do Irã no BRICS. Mais ainda, a China também tem forte relação econômica, comercial com o Irã, também é interesse chinês o ingresso do Irã. Agora vejam, a China e a sua diplomacia teve um esforço muito grande nos últimos anos de costurar um acordo entre Irã e Arábia Saudita, duas potências regionais que são competitivas e tinham rompido relações diplomáticas há anos. A China conseguiu reverter este quadro. E daí é uma questão de bom tom e muito favorável ao BRICS. Se o Irã entra, a Arábia Saudita entra também. Né? Ela entra tendo em vista essa lógica de equilíbrio regional que foi costurado pela China e é reforçado através do ingresso dos dois países no BRICS. Bom, e o Brasil? O Brasil também ganha com isso, porque dentro de uma lógica de equilíbrio geográfico mundial, nós encontramos o ingresso da Argentina, segunda maior economia da América do Sul, país fronteiriço com o Brasil, nosso membro fundador, junto com o Brasil, do Mercosul. Então também há um reforço brasileiro, né, dentro desses novos países ingressantes, a Argentina que vem, entre aspas, na conta do Brasil. Sobra, entretanto, a Etiópia. O que a Etiópia está fazendo nessa expansão? Então vamos pensar Egito, Emirados Árabes Unidos, Irã, Arábia Saudita, Argentina e Etiópia.
Gente, nós precisamos ter um pensamento menos ocidentalófilo, né? E pensar a realidade como ela está dada. A Etiópia é um dos países que tem maior crescimento econômico nos últimos anos. O crescimento econômico da Etiópia, segundo dados do Banco Mundial, reduziu a pobreza no país no início dos anos 2000 de por volta de 40% da população para atualmente por volta de 25% da população. Ainda é um valor bastante alto, mas a redução foi bastante forte nos últimos anos. Então, uma economia em crescimento com inclusão social. Além disto, a Etiópia também está na conta da China, tendo em vista que a China tem feito fortes investimentos na infraestrutura e na exploração agropecuária e mineral na Etiópia. Finalmente, a Etiópia é um país que se posiciona na região norte-leste da África, acesso às regiões do Chifre da África, Península da Somália, uma região litorânea muito importante pelos fluxos de petróleo, e é uma região na qual o BRICS não tinha um acesso mais significativo e agora tem através da Etiópia. Se nós entendemos com isto a ampliação do BRICS com esses novos países, resta ainda uma crítica. Alguns analistas de relações internacionais disseram que BRICS agregaram países que têm governos autoritários, que têm governos, me perdoem, malvados, como é o caso do Irã, né? Como é o caso da Etiópia, que ainda tem problemas civis na região do Tigré, né, no norte da Etiópia, como a Arábia Saudita e assim por diante. É interessante esse tipo de crítica, né? Eu estou sendo irônico, não tem nada de interessante. Por quê? Porque os Estados Unidos têm relação com a Arábia Saudita. E quando ele tem, ninguém critica, ninguém fala nada. Quando o BRICS entra, quando a Arábia Saudita entra no BRICS, mas é um governo autoritário. O Irã também, né? Como se não houvesse uma série de denúncias bastante bem fundamentadas, por exemplo, de violência, assassinatos, violência sexual de soldados franceses das suas forças de ocupação que recentemente foram retiradas do norte da África, da região do Sahel. Agora, quando quem pratica a violência, a tortura, são forças americanas, francesas, aí são denúncias e vira filme, né? Quando quem comete ditas atrocidades é o governo iraniano, daí não pode, daí não pode. Não pode nenhum, na verdade não pode nenhum. Mas isso tem que ser averiguado dentro de um entendimento objetivo e crítico, e não dentro de uma ideologia ocidentalófila. E mais, a ideia de estabilização desses países em termos de direitos humanos pressupõe, entre outras coisas, inclusividade dessas estruturas políticas, desses regimes políticos, dentro do cenário internacional mundial. Não é com isolamento que se resolve o problema. Donde eu chego ao último aspecto. A Argentina está entrando no BRICS, mas o que será a Argentina no ano que vem? Será a Argentina de Sérgio Massa, atual ministro da Economia, que tem uma relação muito forte com o Brasil, ou será a Argentina de Patrícia Bullrich, neoliberal, que tem fortes relações com os Estados Unidos, ou pior, a Argentina de Javier Milei, né, da extrema-direita, o Trump, Bolsonaro argentino. Então seria bem-vindo trazer a Argentina para a BRICS nesse momento? E a resposta é sim, em diferentes perspectivas. A resposta é sim porque, através do ingresso nos BRICS, agora como convidada, né, a Argentina como convidada aos BRICS, nós já estamos interferindo positivamente nas eleições argentinas. Por exemplo, Milei já declarou que é contra o ingresso no BRICS. Então ele vai ter que explicar nos debates eleitorais, ele vai ter que explicar para o seu potencial eleitorado por que a Argentina seria contra o ingresso nesse clube que é tão importante para vários países no mundo. Isso depõe contra uma candidatura tão bizarra e folclórica como a de Milei. Vamos imaginar que Patrícia Bullrich, pró-Estados Unidos, entre no BRICS. É um fator de equilíbrio, é um fator de agregação da Argentina para o lado brasileiro, a presença da Argentina no BRICS e, por exemplo, no novo Banco de Desenvolvimento. E, portanto, sim, a Argentina deve ser convidada, deve entrar no BRICS, que reforça a posição brasileira, que reforça a posição brasileira dentro do grupo e ainda contribui para a estabilidade na Argentina, para a estabilidade regional. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje acerca da expansão dos BRICS, os novos países, a importância da expansão, a importância destes novos países para os atuais países membros e para os BRICS em geral.
Quem tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.